Bem, na semana passada, estivemos aqui na Escola Terra Brasil conversando com o professor, psicólogo também, psicanalista Tácito Silveira, sobre vários assuntos ligados a problemas de aprendizagem, a comportamento das crianças. E hoje estamos de volta para continuar essa conversa com Magda Venâncio, diretora da Escola Terra Brasil. Hoje vamos falar de um assunto mais assim, que eu acho que chama ainda mais atenção quando envolve a família, né? É super importante. Quando a gente fala de criança, a gente, de uma certa maneira, está falando sempre da família. Só que, muitas vezes, orientamos as crianças, tratamos as crianças, seja com medicamento ou com algum outro tipo de terapia, e as famílias nem sempre recebem todas as informações que são necessárias. Então, hoje, o Tácito vai fazer isso, vai nos ajudar. Que ótimo, então. Então, por favor, Tácito Silveira, venha nos falar aí sobre a família, sobre essa inclusão, né, dessa criança na escola, a gente já falou e tudo, e agora no papel também da família. Obrigada. Então, vamos continuar a nossa conversa. Então, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto que está tão em alta, né, dentro da sociedade, dentro das escolas, no universo das crianças. Hoje é um nome que até as crianças já de tanto ouvir falar também já é familiar para elas, que é a questão dos problemas de aprendizagem e também de comportamento das crianças. A gente falou sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? E a gente vai continuar esse assunto hoje, assim, falando, vamos dizer assim, já temos esse diagnóstico, já sabemos que o nosso filho, nosso primo, nosso sobrinho tem esse diagnóstico e a gente quer ajudar, né, essa criança, a gente quer ser parceira dessa criança, mas nem sempre a gente sabe o que fazer. E aí, o que fazer? São tantas coisas, né? Então, normalmente, o que tem acontecido com esse diagnóstico é que as crianças que têm as dificuldades para aprender e têm algumas dificuldades em relação ao comportamento, isso é visto agora como uma doença, tá certo? É um transtorno psiquiátrico. Então, muitas vezes não se para pensar se, de fato, esse problema para aprender da criança é um problema pedagógico, né? Ou até um problema psicológico, né? Quer dizer, a criança, de alguma forma, a gente sabe disso, ela manifesta no seu ambiente, ou seja, nos lugares onde ela está ou por onde ela passa, o que está acontecendo com ela, né? Eu sempre falo dessa questão, quer dizer, as crianças não têm como dizer, como nós adultos, aquilo que as incomoda, né? Enfim, seus medos, suas angústias, e aí elas manifestam dessa forma. Ou elas perdem a atenção, né, na aprendizagem, ficam mais dispersas, não conseguem se concentrar, e claro que isso vai trazer prejuízos na aprendizagem, ou elas se comportam de uma forma que chama a atenção dos adultos, né? Eu costumo dizer que os problemas de aprendizagem nos deixam preocupados e os problemas de comportamento nos deixam incomodados, né? De qualquer forma, o que a gente vê é que as crianças estão mostrando para nós que alguma coisa não está bem com elas, né? E antes da gente considerar primeiramente, ou muito rapidamente, que elas têm um problema, né, médico, um problema biológico, seria interessante, e aí eu falo também como psicólogo, como psicanalista, que a gente avaliasse o contexto familiar da criança, entendesse o que está se passando aí, abrisse espaço para que isso pudesse ser dito, pudesse ser manifestado de alguma forma, né? Porque parece que a questão que de certa forma me preocupa
eu como profissional que trato, né, desses problemas, é que fica muito fácil olhar para essas crianças e, se elas não estão fazendo aquilo que a gente gostaria ou que a gente esperaria, a gente diz que elas têm um problema biológico ou neurológico. Então, para a gente chegar a de fato concluir que elas têm esse tipo de problema, seria preciso fazer uma série, então, de avaliações, seria preciso como que fazer como que um percurso, né, com essa criança para de fato poder chegar lá num momento posterior com mais informações, com mais dados, né, para se fechar um diagnóstico como esse. Então, o que poderia e deveria ser feito com mais critério e talvez com mais parcimônia, né, ou seja, com mais paciência, a gente está colocando isso como primeira resposta para essas questões, percebe? Então, isso é que tem, de certa forma, gerado aí e há vários profissionais, né, que defendem essa posição. Você sabe que esse é um tema muito polêmico, né, Ana? Então, ele divide opiniões, né? Então, não há consenso. Há profissionais que acham que, inclusive, há poucas crianças diagnosticadas, né? Mas há vários outros que se colocam, né, de um outro lado, dizendo que esse diagnóstico tem como que excluído ou deixado de lado a nossa preocupação, digamos assim, o olhar que a gente deveria ter para outros problemas que estão acontecendo, né, desde problemas no ambiente familiar, mas também questões sociais mais amplas, né? Quer dizer, então, tudo isso, quando você diagnostica a criança, ela tem um problema neurológico, neuropsiquiátrico, você muitas vezes não leva em conta uma série de outras coisas que estão acontecendo em casa, estão acontecendo na escola, em outros, né, espaços, e que são importantes e que deveriam ser investigadas também, né? Então, vamos dizer assim, o primeiro passo para você ajudar alguém que já tem o diagnóstico, de repente, me corrija se eu estou enganada, é questionar esse diagnóstico no sentido de buscar outros profissionais. Não ir no primeiro diagnóstico, mesmo sendo um profissional, não estamos aqui falando profissional é bom ou ruim. São linhas de raciocínio, né? Às vezes, para um profissional, cabe um medicamento, para um outro, não, vamos fazer uma tentativa, vamos fazer uma terapia, vamos conversar, vamos achar um caminho. Não ir cegamente num primeiro momento nesse diagnóstico nu e cru, como a gente fala, né? É questionar isso e abrir os olhos, como você falou, para os problemas da família, que é tão mais fácil, né? A gente, às vezes, né, pelas nossas dificuldades também, colocar ali e resolver assim. Então, essa seria a melhor maneira, primeira, de ajudar, é questionando esse primeiro diagnóstico, buscando, sim, outros diagnósticos, de repente, outras linhas de pensamento. Sim, se eu pudesse, então, dar, enfim, essa recomendação, né, aos familiares, no sentido de, primeiro, tentar pensar sobre o que está acontecendo com essa criança, pensar, enfim, como que ela está sendo educada, de alguma forma. Às vezes a conversa com a escola, né, com o professor, com a professora, enfim, isso também pode ajudar. O profissional da psicologia, o psicoterapeuta, um psicanalista, enfim, há várias abordagens aí que também pode ser, né, consultado para ajudar a família a pensar sobre tudo isso, ver o que está acontecendo. E aí vai dependendo do caso também, se houver necessidade de se aprofundar mais, se as coisas são bem difíceis com a criança, e muitas vezes isso acontece, né? Se o comportamento dela é bem complicado e, enfim, isso já está durando algum tempo, então procurar também o profissional da área médica que tem condições, né, que está habilitado para fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico e um encaminhamento para um tratamento, digamos assim. Mas
tomar com certo cuidado, porque como a coisa agora ficou muito difundida e praticamente banalizada, quer dizer, é muito fácil, é muito simples, né, você fazer diagnósticos desse tipo. Então isso demonstra o quanto pode ser como que a resposta que seria mais rápida, na verdade, acaba se tornando mais complicada. Um caminho mais doloroso também, não é? Às vezes mais doloroso também, certo? Então, aquilo que parece ser a solução para os problemas pode, na verdade, estar encobrindo outras coisas, não está mostrando aquilo que precisaria ser visto também, precisaria ser olhado, né? E uma vez que a família então já feito, né, várias pesquisas, enfim, vários profissionais, está detectado, pelo menos naquele momento, a criança está sob um tratamento com este diagnóstico, pode ser que, enfim, mais para frente outros, né, aconteçam coisas diferentes, mas naquele momento ali é esse o diagnóstico. Para a família ajudar em casa em relação aos deveres de casa, aos exercícios, tem uma orientação específica ou cada caso é um caso? Então, é sempre olhando caso a caso, tá certo? Enfim, a gente tem sempre que levar em conta a criança, o que está acontecendo com ela, o momento que ela está vivendo, a situação familiar, as questões escolares. Mas, geralmente, os profissionais que atendem do campo médico ou do campo das psicoterapias, enfim, eles acabam orientando os pais como ajudar, né, as crianças. Agora, eu considero que, independentemente da circunstância de uma avaliação, de um diagnóstico e do tratamento, e aí como orientar os pais para ajudarem a criança a partir daí, né, num momento como esse, eu penso que a presença dos pais, quer dizer, o fato dos pais acompanharem de perto o processo de escolarização da criança, ou seja, o que está se passando na escola, como que ela está indo, né, como que está sendo o seu desempenho. Então, o contato da família ou das famílias com a escola, isso é importante, não só para a criança, a escola também precisa, né, desse diálogo. Então, assim, ajudar, ao meu ver, a criança de alguma forma, se interessar por aquilo que está acontecendo com ela, percebe? Então, acompanhá-la, ajudá-la na medida do possível, não fazer por ela aquilo que ela deve fazer, exigir aquilo que, enfim, é necessário para que ela também se desenvolva, que ela ganhe autonomia, tá certo? Então, tem às vezes algumas orientações mais específicas, mas de um modo geral, eu acho que é essa questão da criança perceber que os adultos estão prestando atenção, né, no que se passa com ela, e esses adultos, inclusive, estão também, e eu acho que deveriam estar atentos a esses sinais da criança, dando a ela condições de expressar aquilo que está se passando com ela, não só cobrando, né? A gente às vezes acha que a gente cobra demais, né? As crianças e tudo, dos filhos, dos alunos. Então no sentido de se interessar e de mostrar para elas que a gente está acompanhando. Tá ótimo, então, mais uma vez, muito obrigada e obrigada à Escola Terra Brasil. Eu que agradeço mais uma vez, estou à disposição.